Olá a todos os internautas que frequentam aqui a página do Centro Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Enviamos nosso abraço, nosso carinho e o agradecimento também por mais uma vez estarmos aqui, a convite do Centro Espírita, e para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito legal, muito importante, que está dentro do tema O Cristo Consolador. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Antes, porém, vamos realizar uma prece para nos harmonizarmos com o trabalho de hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecer pela espiritualidade amiga que envia sempre todos os esforços possíveis para nos auxiliar, a nos conduzir também pelo caminho do bem, para nos apoiar em todas as nossas iniciativas voltadas para o bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que Deus possa nos amparar nesta caminhada, auxiliando também a esses colaboradores incansáveis que nos ajudam, nos auxiliam sempre. Que nós possamos contar com esse apoio também neste momento, para falarmos um pouquinho sobre o tema de hoje. Nosso agradecimento, mais uma vez, à casa que nos convidou, e esperamos que possamos levar a todos um pouquinho mais desse conhecimento que ilumina os nossos caminhos. Que assim seja. Então, hoje iremos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. O capítulo fala do Cristo Consolador, e o Consolador Prometido é o tema de hoje. Esse tema está inserido nos roteiros que a Federação Espírita Brasileira apresenta sempre a nível nacional para o estudo do EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita. Livro 4, módulo 1, roteiro 1, o Cristo Consolador. Consolador, para que a gente possa entender, né, a etimologia da palavra, a origem da palavra, né? Em algumas traduções é intitulado Paráclito, o mesmo que Paráclito. Do grego paráclitos significa o invocado, o chamado, o consultado. Também podemos considerá-lo como inspirador, conselheiro, mentor, intercessor. É o sinônimo de Espírito Santo e Espírito de verdade. E aí destaque para Espírito de verdade. É ele quem comanda, quem coordena a doutrina espírita, ilumina o Sr. Allan Kardec para a codificação. Consolador também é aquele que consola, que diminui a dor ou a aflição, que está junto de outro que sofre. Ele está auxiliando a pessoa, né? No entanto, o consolador, vejam só, não interfere diretamente, mas atua por meio de palavras, procurando auxiliar o consolado a passar e, por que não, a superar um momento difícil. Então, essa é a função do consolador. Não significa que ele vai retirar as nossas dores de uma maneira assim mágica, milagrosa, né? Não vai resolver os nossos problemas, as nossas dores do corpo e da alma de forma milagrosa. Sobre o capítulo, o Cristo Consolador é, digamos, a feliz expressão utilizada por Allan Kardec para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, no item 2, logo no começo do capítulo, né, sobre o capítulo, nós temos essa informação muito importante, para que a gente possa entender, através do conteúdo do capítulo, entender o porquê os espíritas consideram a doutrina espírita como sendo o Consolador prometido por Jesus. O Consolador prometido, antes da crucificação, no momento da última ceia de Jesus com os apóstolos e discípulos, ele, Jesus, promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. E, de fato, para a época de Jesus, se ele falasse nos termos com que a doutrina espírita, né, esclarece as verdades, ele jamais seria compreendido, né? Porque o momento, a situação moral das pessoas naquela época, talvez de alguns de nós também, não tínhamos capacidade de compreender a vida no mundo espiritual.
Poucos, muito poucos tinham essa condição. 18 séculos precisaram se passar para que as condições acontecessem, né, surgissem, e aí sim o esclarecimento poderia vir. Então, esse Consolador, né, que é a doutrina espírita, ele vem esclarecer as lições que Jesus, né, nos deixou. Vejam bem, as seguintes palavras de Jesus expressam sua promessa: se me amais, observarei os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, ou seja, Espírito de verdade, Espírito Santo intercessor, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, e eu virei a vós. Está em João, capítulo 14, 15 a 18. Então, essas palavras de Jesus deixam muito claro de que forma viria esse Consolador e de que forma, de que maneira isso iria acontecer. Então, quando ele fala ali que para que convosco permaneça para sempre, os espíritos permanecem conosco para sempre, né? Enquanto encarnados aqui, nós estamos sempre rodeados por nuvens de espíritos, né? Por sua vez, acrescenta o Sr. Kardec, o espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem do Espírito de verdade, muito ligadas ao verbo que Jesus utilizava, né? A maneira dele de falar. Ele chama os homens à observância da lei. Esse Consolador chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo, por sua vez, no caso, vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E é justamente isso que a doutrina espírita vem esclarecer, e esse esclarecimento passa a ser consolador, nos traz resignação. Ele transforma a pessoa que estuda com profundidade, com atenção, né, as palavras que a doutrina espírita, né, nos trazem, elucidando o Evangelho de Jesus. Isso realmente nos fornece uma grande carga de consolação. A gente passa a reclamar menos das dificuldades do dia a dia, a gente passa a compreender melhor por que isso acontece, e passamos também a nos melhorarmos, ou seja, em nos melhorando, melhorando também essas situações, essas condições, essas dificuldades passam digamos assim, perder o efeito nocivo, e começa a melhorar também a nossa conduta, obviamente diminuindo, por consequência, essas dores, esses sofrimentos, né? Mas o que seria causa justa e fim útil a todas as dores? E é natural que a gente tenha essa dúvida, né? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Bem-aventurados os aflitos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um capítulo dedicado a esse tema, que nos traz muita consolação, nos traz muito conhecimento. E aí nós passamos a entender o porquê das aflições. Também no capítulo 5, item 6, fala-se das causas anteriores das aflições. Dentre outros temas, também há este. Então, às vezes a gente está aqui com algum problema, alguma coisa, uma questão de saúde, já a criança nasce com algum problema, pode ser que há uma causa, né? Essa causa do problema pode ter uma conexão com a existência anterior. Não significa que a gente tem que estar fazendo regressão para poder entender isso. Não, não é esse o caso.
Conhecendo a doutrina espírita, a gente já não precisa mais estar fazendo esse tipo de coisa. Quando a pessoa conhece a doutrina espírita, estuda ela com atenção, dificilmente a necessidade surge, né, de se conhecer o que aconteceu em existências anteriores nossas. Também, quando fala na destinação da terra, nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 6. Há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Nós vamos ter ali também informações muito importantes que vão nos elucidar o porquê vivemos certas aflições. Então, temos aí existências anteriores, os tipos de aflições, várias situações com as quais a gente experimenta, e isso a doutrina espírita traz uma panorâmica de de todas essas situações e vai explicando à luz do Evangelho de Jesus, vai elucidando para nós o porquê da nossa existência aqui na Terra, por que que estamos passando por situações como essa. Não vai dizer pontualmente, o teu caso, Gilberto, João, Maria, é assim, tem que ser resolvido assim, ou tem que acontecer assim, ou assado. Não é isso. Mas esse conhecimento geral abre luz a todos os casos, todas as dores, como está escrito lá na pergunta lá em cima, né? Também mostra a doutrina espírita o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Olha que importante. Esse item 4 também tem a referência ali. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então vejam quanta informação nós podemos captar desses parágrafos. E todos eles temos aqui referências no Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos compreender o porquê da existência, porquê dos sofrimentos, das aflições. A vida é só isso também? É só aflições, é só sofrimentos? Temos grandes oportunidades também de viver alegrias aqui na Terra e, principalmente, aproveitar essas oportunidades que temos para fazer o bem ao próximo. Duas coisas importantes que nós aprendemos na doutrina espírita, mesmo em meio às dores e sofrimentos, são a evolução moral e o bem ao próximo. O bem que podemos fazer para nós e para o próximo. Isso é muito importante e nesses capítulos, né, nessas informações que nós estamos trazendo aqui, nós teremos grandes elucidações e é importante o estudo, né, da doutrina espírita, especialmente o estudo sistematizado dela, né, conforme nós estamos trazendo aqui. É importante procurar uma casa espírita para participar dos estudos. O espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, através do conhecimento, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, ou seja, até o fim do caminho. Então, nós conseguimos passar pela existência na Terra com mais facilidade. Né? Sofremos menos e aproveitamos melhor o tempo para a nossa evolução, né, pessoal, evolução moral, participando também da evolução coletiva da sociedade e fazendo o bem ao próximo. Então, essa transformação é muito importante. Além dos benefícios pessoais, também temos os benefícios coletivos. Como é importante o conhecimento da doutrina espírita, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa tirinha, ela tem uma alusão ao filme Nosso Lar, ao livro Nosso Lar. Então temos aqui André Luiz, a sua vida cotidiana. Ele nos traz essas informações de como ele levou a vida dele, né, na Terra,
o que aconteceu com ele logo após o desencarne, que não foi um castigo, né? No umbral não foi para ele um castigo, foi apenas a sintonia com a qual ele estava mais ambientado e, infelizmente, não era a melhor coisa, né? Mas ele pôde se retificar, ou seja, se emendar, e ele conseguiu dar a volta por cima, né? Foi para uma colônia espiritual, nosso lar, e de lá ele nos trouxe grandes fábulas, né, da doutrina espírita, que são as obras complementares, com informações valiosíssimas que nos ajudam, né? Veja, ele transformou a situação dele, deu a volta por cima e ainda, além de se beneficiar, conhecendo a doutrina espírita, principalmente, ele está beneficiando muitas pessoas, né? Sua obra continua ainda abençoando a vida de muitas pessoas. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. E é isto, né, que a doutrina espírita faz. Essa é uma das principais funções da doutrina espírita, e nós vamos falar depois sobre uns pilares aí da doutrina espírita, né? Então, ela não só relembrar as lições de Jesus, muitas religiões fazem, né? Sem demérito a qualquer uma delas. Mas o entendimento dessas palavras de Jesus, a clarificação delas é que é o importante. O primeiro consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. O outro, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, assim entendido, porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livre de dogmas e de normas teológicas e também por esclarecê-las em espírito e verdade. Então, eu fiz uma anotaçãozinha aqui que o Espiritismo não criou nenhuma teoria nova, mas sim clarifica os ensinamentos de Jesus, né? Esse é o ponto fundamental da doutrina espírita. Por isso que ela consola, porque ela explica as palavras de Jesus, que o próprio Jesus disse que lá no passado, há 2000 anos, né, um pouco mais de 2000 anos, nós não tínhamos, a humanidade não tinha condições de compreender. Mas não ficou ali só na promessa, né? Jesus prometeu que iria nos ajudar a entender aquilo que ele falou. Percebe-se, então, que o papel de Jesus não foi, né, o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Que coisa importante isso, né? Nós sabemos que a nossa existência verdadeira não é aqui na Terra. E a doutrina espírita nos deixa muito claro a fé no futuro, na vida futura. A gente precisa entender que os apegos que ainda nós dedicamos às coisas da terra, ao poder, ao dinheiro, à condição social, ao status, etc., esses apegos não são importantes para o plano espiritual, né? Pessoas famosas, ricas, milionárias, no plano espiritual, vão ser apenas mais um na multidão. E Jesus fez questão de ser apenas um só na multidão. Ele veio numa condição muito simples para nos mostrar que não há gente especial, não há pessoas especiais, nem aqui na Terra, né? E é difícil a gente entender isso aqui, mas principalmente no plano espiritual, né? Temos aí um exemplo clássico, né, do irmão Jacó, né, da obra Voltei. Quando ele desencarnou, ele sentiu que ele era apenas um a mais na multidão, né? Não havia nada de especial, uma recepção especial para ele, por exemplo,
no plano espiritual, porque ele foi um dirigente espírita, né, da Federação Espírita Brasileira, né? E ele entendeu bem essa lição, sem dúvida alguma, nos trouxe uma obra valiosíssima, que é a obra Voltei, psicografada por Chico Xavier, e nos ajuda a entender que tudo que nós temos que fazer aqui tem que estar dentro dos parâmetros que Jesus nos ensinou: a simplicidade, a humildade, a caridade. Então, qual é o nosso objetivo? É nos melhorarmos também a nossa condição no plano espiritual. Não pensemos que aqui na Terra é o alvo, o objetivo da nossa existência, né? Nos melhorarmos somente aqui, para que aqui a gente desfrute, né, de tudo que a gente faz. Façamos a nossa parte na Terra, né? O melhor que nós pudermos fazer na Terra, que a consequência vai acontecer lá na frente, no plano espiritual. Esse é o objetivo. É para isso que a doutrina espírita nos prepara, para que nós não venhamos sofrer logo depois do túmulo, de atravessarmos o túmulo, né? Entretanto, não disse tudo, ou seja, Jesus não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Conforme já dissemos anteriormente, né? Há um pouco mais de 2000 anos não tínhamos condições de compreender. Jesus trouxe todo o arcabouço daquilo que hoje é a doutrina espírita. Ela já foi, digamos assim, preparada lá há 2000 anos, na oportunidade que ele esteve aqui conosco, né, encarnado. Ele já trouxe toda a base do conhecimento. E só que ele, naquela oportunidade, deixou a base pronta para que aos poucos a gente pudesse ir compreendendo, porque a nossa evolução ainda estava por vir. 18 séculos, repetindo, demorou-se, né, para que a gente pudesse ter condições, maturidade para esse conhecimento, para entender esse conhecimento, né? Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Aí está, né, o grande X da questão, a grande função da doutrina espírita. Precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor, Jesus, a porta, Kardec, a chave, como afirma Emmanuel, lá em sua obra Opinião Espírita. Esse momento só poderia acontecer depois, né? E Jesus já havia predito isso, tudo isso ele já havia predito. E agora que nós podemos entender, quando estudamos a doutrina espírita, que Jesus tinha total razão no que falava e cumpriu aquilo que prometeu. Assim conclui Allan Kardec. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Fé na vida futura. Esperança de dias melhores através do quê? De como vamos viver aqui na Terra, de como é que a gente vai trabalhar a nossa vida aqui na Terra. Cada encarnação nossa são momentos que nós temos, oportunidades que nós temos de trabalhar a nossa reforma íntima. É como se estivéssemos passando em cada encarnação por um ano escolar. Só podemos ser cirurgiões, médicos, por exemplo, né? Se tivermos conhecimento, se passarmos pelos bancos de escola, em todas as gradações até chegar no último momento, né? Antes do início da profissão, da carreira profissional em si. Não tem como pegarmos uma criancinha, colocar um bisturi na mão dela e, olha aqui está um crânio, você abre e você opera, não tem como, né? A criança não tem condições, né? Um bebezinho não tem condições de fazer isso. Ele precisa, como todos nós, precisamos de um processo evolutivo natural, ou seja,
de conhecimento e aperfeiçoamento desses conhecimentos para que a gente possa ter experiência e ir lá e fazer o serviço como um médico faz. Assim também nós, para estarmos num patamar melhor no plano espiritual, precisamos nos aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento se dá como? A cada existência nós vamos alcançando um grau de melhoria da nossa condição moral. É isso que a doutrina espírita esclarece. É isso que Jesus queria nos dizer. Lá na época não tínhamos condições de entender. Agora sim. O tradutor veio, né? Que é a doutrina espírita, e está traduzindo as mensagens de Jesus. Bom, os 5 pilares do Espiritismo, conforme eu tinha dito, né? Queria falar aqui para vocês, são a existência de Deus. Esse é um dos pilares do Espiritismo. A função dele está aí. Então, ele confirma, ele demonstra com clareza a existência de Deus, a doutrina espírita. Também a imortalidade da alma. Então, antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais atuais, da atual encarnação, somos, na verdade, espíritos filhos de Deus. A pluralidade das existências, ou seja, vivemos primordialmente no plano espiritual, e quando encarnamos, temos uma existência, no caso terrestre, agora, atualmente, pode ser em outro planeta futuramente, já tivemos em outros planetas talvez, né? Mas essa pluralidade de existências, a doutrina espírita explica o porquê disso, né? São as chances, as oportunidades que temos de corrigirmos questões de existências passadas e nos aperfeiçoarmos em cada existência. A pluralidade dos mundos habitados. Então, aquilo que o Cristo disse, que na casa do meu Pai, né, do nosso Pai, de Deus, existem várias moradas, nós vamos entender que esses estágios, né, que nós passamos em orbes planetários são, na verdade, como anos escolares, são aprendizados importantes que nós precisamos obter, né, para que a gente possa evoluir. Então, isso acontece não só no nosso planeta, não somos únicos, existem vários planetas habitados. Então, tudo isso nós vamos entender muito na doutrina espírita, que ela explica e elucida bem isso. E também a comunicabilidade dos espíritos. Quando Cristo disse que o Consolador estaria conosco para sempre, é porque, na verdade, o Consolador esse conhecimento todo é formado pelas mensagens dos espíritos. Então, através da comunicabilidade dos espíritos, nós conseguimos hoje ter conosco esse Consolador, né? Espíritos superiores, elevados, também espíritos pouco elevados, todos eles contribuíram para nos trazer exemplos. Os menos elevados nos trazem ensinamentos também, exemplos das suas próprias situações, como também espíritos elevados, superiores, nos trazem conhecimentos que vão elucidar o Evangelho de Jesus e nos aconselhar também sempre para o bom caminho, né? Ante o Consolador prometido. Aqui nós temos algumas palavras de Emmanuel, que nos trazem grandes informações, grandes lições também a respeito do Consolador prometido. E assim ele diz: lembremos-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiariza com a verdade. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Então, Emmanuel nos fala que o Cristo, né, não só o Cristo, mas também a doutrina espírita como consoladora, não vai agir de forma milagrosa em nossas vidas, né? Que nós entendamos isso. As informações, o conhecimento que nós obtemos, nós por si próprios podemos nos redimir dos nossos erros, quer seja falhas cometidas nessa existência, como de vidas passadas. E quando nós estamos nos deparando com essas correções, enfrentando dores, dificuldades, com o conhecimento da doutrina espírita, nós conseguimos nos sair bem melhor de todas essas situações. Basta que nós estudemos com atenção a doutrina espírita para que nós possamos realmente assimilar esse conhecimento e fazer esse processo de melhoria e superação. Nos diz ainda Emmanuel: todos
nós suplicamos, antes do aprendizado terreno, ou seja, antes de reencarnarmos, suplicamos o quê? Os elementos indispensáveis à própria restauração. Então, muitos de nós participamos do planejamento da atual existência, né? E suplicamos dificuldades, etc., porque sabíamos que se não fizéssemos isso, não estaríamos quites com a lei, com a justiça divina. Pedimos isso antes de encarnar. E Emmanuel relembra isso para nós. É importante essa informação. Nós, em muitas ocasiões, normalmente participamos do planejamento da atual encarnação. A nova encarnação, a que virá aí, nossa, também estaremos lá participando. Aqui, no plano espiritual, ele dizendo, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia em favor dos outros para atender à recuperação de si mesmo. Tudo isso ele falando do ponto de vista do plano espiritual. Certamente testemunhos dele, né, de pessoas que ele viu fazendo isso, né? Enquanto que, mais além, há criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no reduto doméstico e irmãos que insistem por reter provas ásperas no campo social em que sofrerão de retorno às ondas de crueldade que arrojaram de si no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, no plano físico, recebendo os recursos por que suspiraram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando desorientados o remédio que disputavam a benefício da própria vida. Então vejam que esse trecho, né, da obra de Emmanuel, né, a fala de Emmanuel, eu trouxe agora aqui nesse ponto da exposição, para que a gente entenda como é importante nós conhecermos, entendermos a função desse Consolador. Por isso que ele consola, por isso que ele nos ajuda, por isso que o Cristo tinha total razão em dizer que nos traria este Consolador para nos auxiliar na nossa marcha evolutiva. Como é importante a gente estudar a doutrina espírita, porque tudo isso nós só ficamos sabendo através da doutrina espírita. E o sofrimento nosso, que por ignorância a gente ficaria reclamando, sem saber o porquê, agora nós temos respostas. Então foi eu que pedi a dificuldade tal, a doença tal, a deformidade física tal. Fui eu que participei disso. Opa! Então agora eu sei que se alguma coisa está acontecendo, né, o Sr. Kardec fala que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, então se todo efeito, toda a situação que eu estou vivendo agora, ela só pode ser, se é uma dificuldade que eu estou vivendo agora, é ruim, é complicado, é porque alguma causa correspondente, correlata, existe, ou existiu, e eu estou agora passando pelo efeito dela. Então agora, isso é o que a doutrina espírita nos elucida, e nos traz a consolação. Ela não vai lá modificar a minha vida, mas através dessas informações, desse conhecimento, aí eu passo a raciocinar sobre isso. Então é por isso que está acontecendo na minha vida, talvez porque eu tenha feito alguma coisa. E o que eu vou fazer agora? Vou ficar tentando revolver o passado para entender por que eu fiz isso? Não, a doutrina espírita nos diz que nós temos inúmeras, milhares de oportunidades, de como, né, o próprio Chico Xavier também colocou em palavras isso que nós estamos tentando entender. Eu não posso mais desfazer, né, consertar o meu passado, mas posso daqui para frente escrever um final diferente, um final mais feliz. Eu posso, em me melhorando moralmente, eu posso também fazer o bem ao próximo, né? E em fazendo o bem ao próximo, trabalhando a caridade, quantas dívidas eu posso pagar, né, através da caridade, a verdadeira caridade, não a caridade por interesse, nem por escambo, ou seja, trocar caridade, porque eu quero agradar a Deus só para poder me livrar dos meus problemas. Não, fazer isso de coração, né? Fazer isso com a compreensão que a doutrina espírita nos traz. Aí as coisas vão se transformando em nossas vidas.
E não é de imediato, é aos poucos. É aos poucos que a vida vai dando certo, né? Emmanuel ainda nos diz: temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão. Ó, explicador, né? Consolador, que nos consola e esclarece, descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão, da reclamação, da angústia, do sofrimento, etc. Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar, abençoado sulco no solo, né? Uma ferramenta para poder preparar melhor o solo, adianta muito o serviço, né? Tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Então, a doutrina espírita, na verdade, é como nessa questão do solo, né? Se nós tivermos que abrir o solo, rasgar o solo com as mãos, o trabalho é bem mais pesado. Agora, quando temos um arado, um equipamento que facilita isso, hoje nós temos maquinários de altíssima tecnologia, multiplica demasiadamente, né? A produção, ou seja, também a doutrina espírita nos dá um grande salto, um grande adianto na nossa melhoria, na nossa reforma íntima e nos ajuda a saldar as nossas dívidas de maneira muito melhor. Ah, sem dúvida alguma, facilita muito o nosso trabalho de correção das nossas faltas, quer seja na atual existência e de existências passadas. Como ajuda? Dá um grande salto, né? Essas palavras estão ali no livro Linha 200, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E assim nós concluímos, né, o estudo de hoje, né, o comentário que nós tínhamos a fazer sobre o Consolador Prometido, agradecendo muito, né, mais uma vez, a oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui pelo Centro Espírita Chico Xavier, falando não só para os amigos de Passo Fundo, mas também para todo o Brasil, para onde essas imagens forem levadas. E dessa forma também vamos realizar o nosso agradecimento através da prece de encerramento, elevando assim os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela valiosa oportunidade, pelo presente que é falarmos um pouquinho mais da doutrina espírita, de estudarmos também através desse material, deste conteúdo, aquilo que também irá ajudar a todos nós que falamos da doutrina espírita, né? Que para chegarmos aqui a comentar alguma coisa, a dialogar com os nossos internautas, os nossos amigos, nós também passamos por um profundo aprendizado. E devemos também interiorizar essas lições, todos nós, para que possamos atravessar as nossas dores, as nossas dificuldades, agora reforçadas com o apoio, com o auxílio, as luzes do Evangelho, que estão sendo elucidadas pelo Consolador Prometido para o nosso bem. Gratidão a Deus e ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que tem nos amparado hoje e sempre. Que assim seja.